Boa noite, pessoal. Para quem eu não conheço, é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Boa noite, graça e paz para aqueles que eu já conheço, aqueles que já têm um lugarzinho especial aqui no meu coração, que a gente já tem uma história de caminhada, né? Nossa querida presidente da Sociedade de Mulheres Local também, Deus a abençoe e a use neste lugar poderosamente. Pastor, sua família. Quem está aqui hoje pela primeira vez nessa igreja? Levanta a mão. Pela primeira vez. Nossa, que legal. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui conosco, né? E eu quero outra pergunta. Quem aqui não tem uma Bíblia em casa? Quem aqui em casa nunca teve uma Bíblia e não tem uma Bíblia? Pode levantar a mão. Fala assim, olha, eu não tenho uma Bíblia. Todo mundo tem Bíblia em casa? Verdade, que coisa linda. Parabéns, todo mundo, então. Então, pode tomar a lição de casa semana que vem, viu, pastor? Todo mundo tem Bíblia em casa. Glória a Deus por isso, né? Se você tem uma Bíblia, se você a trouxe, você pode abrir comigo no livro de Lucas, no seu capítulo de número 7, evangelista Lucas, tem uma palavra para nós nesta noite. Eu creio também que os meninos acho que vão projetar ali. Capítulo de número 7, no versículo de número 11. Depois você pode ler melhor na sua casa, pode estudar. Evangelho de Lucas, no capítulo número 7, no versículo de número 11. Amém? Eu tenho uma linguagem de hoje aqui, mas nós podemos acompanhar ali na projeção, tá bom? Diz assim, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Pode isso. E se levantou, sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu vou tomar um golinho de água, que eu estou rouca hoje. Irmãos e irmãs, queridos visitantes, amigos dessa casa, essa palavra é muito forte, é muito linda, é um milagre, né? É um dos milagres do Senhor Jesus. Se você nunca ouviu dizer, eu quero te dizer nesta noite que Jesus fez e faz milagres e fará ainda. E eu quero desafiar você nesta noite a acreditar nisso. Acreditar nas multidões. Nós lemos ali, naquele trecho, você depois pode meditar. Então, como todo mundo tem uma Bíblia em casa, você pode meditar depois na sua casa, a veracidade desta palavra. E a questão das multidões, nós lemos 2 vezes a palavra multidão. Existia uma multidão que caminhava com a mulher que estava indo enterrar o seu filho, amém? Você entendeu assim? Existia uma outra multidão que caminhava com Jesus. E existiu um momento em que essas 2 multidões se encontraram. E aconteceu aí algo maravilhoso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos muitas multidões que caminham com a gente. Eu gosto dessa palavra, porque nós sempre estamos no meio de multidão. A mulherada, principalmente quando está em loja, quando está em liquidação, está no supermercado. A gente sempre tem algumas multidões, né? Salão de beleza, promoção para tingir cabelo, a gente está sempre lá. Então, multidão é uma palavra que acompanha muito a gente. Nesse caso, nós vemos ali uma multidão que acompanhava aquela mulher no seu momento de tristeza, no seu momento de luto, no seu momento de perca. Ela já não tinha mais o esposo. A história narra que ela já era uma viúva da cidade de Naim. E ela estava agora indo enterrar o seu único filho. Então, algumas pessoas se compadeceram desta mulher e acompanhavam no momento do enterro.
Eles estavam saindo da cidade, acompanhando aquele esquife, e eles estavam andando junto, e talvez dizendo, calma, tenha paciência, né? Alguma coisa vai acontecer, a gente está aqui para te ajudar, né? A gente, sei lá, dando uma palavra. Não sei o que a gente fala quando nós estamos diante de uma situação terrível, como dessa mulher chamada viúva de Naim. Não tem o seu nome, mas tem a sua história, que muito nos ensina. Eu fico pensando que eu vi a filha da Claudinha ministrando louvor aqui na frente. Eu já vim aqui e vi a Claudinha grávida. Depois eu vim aqui e vi a Claudinha com a menininha com 40 dias. Eu peguei no colo, ali no fundo, balancei de mantinha cor-de-rosa, bonitinha, fiz rotar aqui. E aí, um dia eu assisti um vídeo da igreja, a Claudinha estava dançando aqui, fazendo coreografia. Eu falei, meu Deus, eu carreguei aquela menina no colo. Aí hoje eu vim aqui, eu vi ela aqui na frente ministrando louvor. Eu falei, Deus, o Senhor é bom demais. Coisa mais linda do mundo. É fantástico, isso é tremendo, isso é coisa de Deus. E nós temos visto histórias lindas, maravilhosas, como a da Cláudia, e como de tantas outras que tem aqui na igreja. E a história dessa mulher é uma história triste. Mas muitas histórias começam com momentos tristes. Parece que não tem fim. Você já teve uma tristeza que parece que não tem fim? Você já viveu uma tristeza que você olha e fala, mas quando isso vai acabar? Que parece que não tem fim. Nós não temos olhos humanos para encontrar o fim. A nossa visão, ela não alcança o fim da tragédia, das dores. E quantas pessoas que estão aqui, que estão vivendo isso ainda hoje, ou conhecem pessoas que vivem isso? E muitas vezes a gente falta uma palavra para nós levarmos essas pessoas. Eu, uma certa vez, com 17 anos, eu caminhava com uma multidão aqui em Campinas, chamada Multidão do Concórdia. Quem aqui tem mais de 50 anos conhecia o Clube Concórdia. O Clube Concórdia era uma discoteca que tinha ali no viaduto, quase no final do viaduto Cury, né? E nós tínhamos ali os famosos bailinhos do domingo à noite. Não sei quem frequentou. Alguém aqui frequentou o bailinho do Clube Concórdia? Sangue de Jesus tem poder na nossa vida, né? Então, nós tínhamos um andar de baixo e um andar de cima. E lá era assim, nós tínhamos algumas turmas. E essas turmas se dividiam como quem dançava bem e quem dançava mais ou menos. Quem dançava bem ficava no meio da roda. Quem dançava mais ou menos ficava do ladinho tentando aprender. Era assim. Então, o lugar lá era para os bons mesmo. Tinha que ser bom, porque senão não podia entrar no meio da roda. Bom, essa era a multidão que caminhava comigo. A multidão que ensaiava a semana toda, que tinha que praticar, porque tinha que chegar lá e tinha que ficar no meio. Porque o bom era ficar no meio, não era ficar na ponta. Então, a gente tinha que ensaiar, e era algo legal, porque era essa a multidão de quem tinha 15 anos, de quem tinha 18. E hoje eu vejo meninos aqui de 15, de 18, vejo a filha da Claudinha aqui na frente, eu tive que sentar para chorar ali. Porque a gente acompanha essa multidão de um momento ilusório, um momento que você dança, todo mundo te vê, todo mundo te aplaude, as luzes vão em cima de você, aquele globo gira, e você dá uma volta, e quem consegue dar 10 voltas recebe um aplauso, é magnífico, é espetacular. Só que depois acaba. Você usa uma sandália, dancing days, lembram, gente? Com um salto desse tamanho, aquela meia zebrinha, aquelas coisas não é? De quem dançou Saturday Night Fever. E a gente acha que isso é o melhor, e essa é a nossa multidão, e a gente faz esses grupos, essas tribos, e a gente está ali acompanhando a multidão da alegria, só alegria. Nessa multidão, eu conheci a multidão dos ponte-pretanos. Outra multidão, quem aqui é ponte-pretano, né, gente? E eu fui para o campo da ponte, e eu ia para o campo, então a gente passava a tarde toda no campo da ponte, chegava em casa, bem correndo, e ia dançar à noite. Eram essas multidões que traziam alegria. Eram essas multidões que ocupavam o nosso tempo de muitas formas, com muitas palavras que muitas vezes são pequenas, mas a gente fala que é palavrão, né? As palavras são pequenas, mas a gente brinca até com a mãe do juiz que nem conhece, mas tudo bem. A gente acha legal fazer isso, acha ótimo perder o tempo, passar o domingo à tarde brigando com a mãe do juiz. Mas então, essas multidões vão nos levando, e eu me deixei levar por essa multidão. E eu conheci um ponte-pretano, que era dançarino desse clube Concórdia também, e nós tínhamos duas coisas iguais, éramos ponte-pretano e éramos dançarino. Olha que coisa maravilhosa.
E começamos a dançar junto. E baile vai, baile vem, jogo vai, jogo vem. Começamos a namorar. E aí nós passamos a frequentar uma outra multidão. A multidão dos noivos. Vamos ficar noivo, vamos ficar noivo. Vamos ficar noivo. E começamos a conhecer a multidão do baile verde e branco. Existe um baile verde e branco no Clube do Guarani. Nós íamos lá para competir com os bailarinos do Clube do Guarani. Então, era essa a multidão que levava a minha vida enquanto 17, 18 anos de idade. Eu me casei com 19 anos, e linda, maravilhosa, primeiro casamento dos dois lados da família, nós nos casamos e seguimos com 4 meses de casamento, eu fiquei grávida. Ai, que coisa linda, maravilhosa, é a primeira gravidez, né, logo no início do casamento, e principalmente quando ela alcança as duas famílias, né? Você está gerando o primeiro neto das duas famílias. Aí eu fiquei grávida, com 4 meses, eu tive um descolamento de placenta, aí tive um aborto. Aí você vai para aquele hospital chamado maternidade, aí falam que você não vai ser mais mãe, que a criança já faleceu dentro de você, e não sei o quê, e fala aquele monte de coisa, e você começa a chorar, porque você não entende nada, você já comprou aquela cômoda, já encheu de macacãozinho, não é? E aí não dá mais para você gerar aquela criança, faz aquela curetagem, volta para casa, triste, abatida, e começa a fazer tratamento. Aí você vai num posto de saúde e você começa a frequentar a multidão das mães de risco para fazer um tratamento. Aí você faz tratamento, com aqueles cuidados, aquelas coisas e tal, e continua dançando, continua no jogo. Passaram 4 meses e engravidei novamente. Ai, que maravilha. Como eu era mãe de risco, para tudo, para o campo, né? Para aquelas coisas, para cuidar. Então, estamos ali fazendo tratamento, cuidando direitinho, tomando os remédios e tal. Eu trabalhava de secretária na General Osório, e com muito cuidado, trabalhava um pouco, parava um pouco, com medo de não perder a criança de novo. Com 4 meses, teve outro aborto novamente. Aí eu fiz outra curetagem na maternidade, chorei, briguei com os médicos, tudo de novo, e passei muito mal, porque eu queria ser mãe. Queria ser mãe de todo jeito. E vai criando aquela expectativa no coração da gente, mas as frustrações vão nos acompanhando, as frustrações vão ficando uma multidão de frustração, porque todo mundo fica com dó de você. Ai, coitada, né? O ventre fraco, não consegue engravidar, ou não sei o quê e tal. E a gente vai criando alguns rótulos que nos entristecem. Bom, mediante essa situação, o desejo de ser mãe, uma vizinha amada, maravilhosa, me disse assim: quem aqui tem vizinha? Eu tinha uma vizinha maravilhosa. A vizinha falou para mim assim: olha, na multidão de vizinhas que nós temos, uma sempre tem uma palavra boa. E ela falou assim: olha, mas eu conheço tantas coisas que você pode fazer, e eu vou te ajudar. Eu falei: maravilha, eu queria ser mãe. Se alguém mandasse eu pular no avião, né? Eu queria ser mãe. Então, eu amarrei todas as fitinhas do tornozelo, todas as fitinhas no pulso, na cabeça, coloquei todos. Gente, eu colocava uns galinhos de arruda na orelha. Deixa eu contar para vocês o que acontece. Quando você põe um galinho de arruda na orelha, se ele murchar, é porque ele vai levar todo o mal olhado que está em você. Não é porque a temperatura do seu corpo aquece. É porque é natural da erva sair do seu lugar, do seu habitat natural, e vir para a sua orelha e sentir o calor e murchar. Mas não é isso que te ensinam. As pessoas te ensinam a ter uma fé num galinho de planta tirado de um lugar. Mas você acredita, porque ainda ninguém te falou algo melhor do que aquilo. Aquilo é o melhor. Então, você acredita. E aí, a gente vai fazendo aquilo. Põe galinho e vira as coisinhas de ponta cabeça e põe dentro do água, afoga lá as imagens, vê se elas, né, reage, te faz o ventre crescer e faz inúmeras coisas. Eu fiz todas as dicas da minha vizinha. Fiz promessa para todos os deuses que existem na face da terra. Passaram-se 4 meses e eu engravidei de novo. Olha que maravilha. Qual foi o Deus que ajudou? Eu não sei, porque eu sei que eu fiz para todos eles. Aí, fiz todo o tratamento, bom, engravidei. Quando chegou com 9 meses, eu já estava grávida, fui lá com a dor de parto, aquela dificuldade toda para a criança nascer. Mas a criança nasceu com 3,950 kg e 53 centímetros, e chamou-se Bruna Luísa. E essa menina nasceu e foi aquela festa dos dois lados, né? Saímos do hospital, vamos pagar as promessas. Compra vela, compra vestido, compra não sei o que, compra farofa, compra frango, compra tudo, faz excursão, vai para tudo quanto é lugar que tinha que ir, eu fazia. Porque eu tinha que agradecer, mas eu não sabia quem. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, e eu fazia. Eu
gostava de cumprir a minha palavra. Bom, fizemos, a menina cresceu, graças a Deus, com saúde, linda, maravilhosa, foi para a escolinha, tudo. Aquela vida normal de recém-casado com o primeiro filho. Quando ela ia fazer 5 anos de idade, eu comecei a passar mal, sentir algumas coisas, fui procurar a vizinha. Minha vizinha falou assim, olha, você precisa ir ao médico, né? Às vezes você está grávida de novo. Eu falei, mas eu não posso ficar grávida, gravidez é alto risco. Bom, resultado, fomos ao posto, estava grávida de novo, depois de 5 anos. Vamos entrar novamente para a mãe. A multidão da mãe de risco. Entramos lá novamente, com a multidão, fomos fazer o tratamento. E nesse período de tratamento, eu comecei a sentir uma ausência paterna. Porque no primeiro, você vai no pré-natal, o pai vai junto, você vai comprar um macacãozinho, ele vai junto e tal, mas o pai estava ausente. Alguma coisa estava errada. Aí eu conversei com a minha vizinha, e ela falou para mim assim, olha, talvez ele tenha outra mulher. Eu falei, e como é que faz quando você está desconfiada? Uai, procura prova. E como é que procura prova? Ela me deu as dicas que você procurar. Revirei a casa de cima e embaixo para poder achar a prova. Não é que eu achei? Achei. Eu achei e corri na vizinha. Está aqui. E agora o que eu faço? Ela, vou montar um plano. Vizinha boa. Vizinha sábia essa daí. Maravilhosa. Dá as dicas para você se atolar. Como você tem tratado a sua vizinha? Você convidou ela para vir aqui hoje? Quem está aqui com uma vizinha hoje? Levante a mão. 2 pessoas. Como você tem tratado a sua vizinha? Você acha que não existe nenhuma vizinha passando o que eu estava passando? Alguma vizinha que precisa ouvir uma palavra melhor do que paga o mal com o mal. Eu vou te ensinar como fazer isso. Foi essa dica que ela me deu. Eu peguei todas as coisas que eu tinha e fui atrás de fazer aquilo. As dicas que ela me deu. Só que eu estava gestante. Um corpo físico, ele não dá conta de gerar 2 coisas ao mesmo tempo. A vida e a morte. Eu tinha uma vida crescendo dentro de mim, mas o sentimento era de morte. Porque a hora que eu pegasse, boa coisa não ia acontecer. Você já gerou uma raiva dentro de você? Um ódio. Quando ele começa a conduzir a sua vida, ele é mais do que você. Porque se você fala, ele está na sua palavra. Se você pensa, ele está no seu pensamento. Se você vai visitar alguém, você leva ele com você. Onde você vai, ele vai junto. As suas palavras declaram o sentimento que está dentro de você. E você vai num pré-natal, e a doutora fala assim, oi, mãe, porque a gente aí fica na multidão de mãe, né? O nome nosso muda, é mãe. Ô, mãe, como está? Tudo bem? Está tudo bem. Está ótimo. Você só contava como que estava para a vizinha. A médica não precisava saber, só a vizinha. A médica não tinha estratégia para você, quem tinha era a vizinha. E eu só contava para ela. E a médica acompanhando, mais ou menos no 5º mês, a criança parou de crescer. Aí, eu tive que contar para a médica. Eu falei, olha, eu estou com alguns problemas. E ela falou assim, olha, você está num quadro depressivo. E a depressão, ela traz consequências, porque a criança precisa de você. Ela precisa da sua vida, da sua saúde, da sua boa alimentação, da sua alma ali, né, trabalhar e tudo mais. Mas aquilo não estava acontecendo. Então, eu fui para o centro médico fazer um tratamento com a já falecida doutora Giselda Ribeiro, uma médica muito abençoada, que me ajudou muito nesse tratamento. Eu tinha crises de asma, um dia sim, outro também. Um dia sim, outro também. E tudo aquilo dava contração. Eu tinha contração, porque a crise de asma, ela busca um ar que ela não acha, e você puxa aquilo, e aquilo vai te dando contração. Mas tem uma criança com 5, 6 meses dentro de você. E aquilo foi sofrendo. Bom, eu passei esse tratamento, um tratamento bem prolongado, bem difícil. Com quase 9 meses, nós internamos no centro médico, e já ela optou por fazer uma cesárea e tirar a segunda criança, então nasceu o Luan Fernando. Nasceu
Diferente da Bruna, no outro contexto. Pititico, miudinho, bem pititiquinho, com 2 quilos e pouco, parecia um pacotinho de açúcar na mão da gente, bem miudinho, né? As dificuldades da saúde estavam bem grandes. Mas ele veio e a gente foi para casa, e quando chegou em casa, a minha vizinha veio visitar, e a hora que ela entrou, eu falei assim, agora eu estou liberada. Porque a orientação dela era a seguinte, espera nascer. Agora nasceu, com 3 dias eu já queria botar em prática meu plano, minha ação, estava dentro de mim. Era maior do que a alegria de ter um filho, era a alegria de vingar, a alegria de acabar com aquela situação. E ela chegou e a gente começou a pensar no que ia fazer. Calma, espera, está com os pontos, porque a cesárea eu tinha 18 pontos na barriga da cesárea. Quando eu estava com 7 dias, eu ia voltar para o hospital com 10 dias, para fazer uma vistoria da cesárea. Com 7 dias, a minha cunhada veio me visitar, e eu estava com muita febre, muita febre. O Luan não conseguia mamar, e ela veio me visitar, e ela falou assim, olha, vamos ver, eu vou tomar um banho, você está com muita febre, me levou ao banheiro. E ela começou a me dar banho, ela falou assim, olha, a sua barriga está muito vermelha. E aí ela baixou com o chuveirinho para lavar os pontos, e os pontos abriram dentro do banheiro. Abriram, estava muito infeccionado, eles abriram demais, e aí ela me enrolou no lençol com aquela coisa saindo, fomos para o centro médico para fazer drenagem, por conta do processo infeccioso que eu estava. Não consegue saber de onde é isso, se é o processo de depressão, o que é, mas aquilo não fechava. E eu tratando com aquela febre, não podia amamentar, porque era muita febre, separa a criança da mãe e fica tratando. Bom, o processo vai acontecendo, os dias foram passando, foi voltando a cicatrização, fez toda a drenagem, muitas dores, e com uns 25 dias mais ou menos, eu estava bem andando, a criança estava bem. Aí eu deixei os meus filhos com a minha vizinha, a Bruna de 5 aninhos e o Luan, e fui atrás de resolver a situação com as provas que eu tinha. Uma delas era uma videolocadora na Avenida Andrade Neves. Eu cheguei lá, conversei com o dono e ele me passou a ficha do número que eu tinha. E naquela ficha continha um endereço. E com aquele endereço, eu fui preparando algumas situações de como dar o fragante. Aí nós fizemos os detalhes, eu chamei minha família, chamei a família dele, e fomos preparando, e chegou um dia que nós fomos lá, batemos na porta da casa, e encontramos um pedaço da família lá dentro. Um pedaço da família estava do lado de fora, e o outro pedaço da família estava do lado de dentro. A situação não é boa. A linguagem popular diz que a casa caiu, né? A casa caiu. A casa caiu. Nós saímos de lá, daquela casa, de uma situação traumática, porque eu tinha uma criança de 40 dias no colo, mas eu tinha uma criança de 5 anos na mão. Uma criança de 40 dias só sabe sentir o cheiro do leite, mas a de 5 anos registra tudo. Registra a ira do avô, a ira dos avós, que estavam os avós juntos, a ira dos tios, a ira da mãe. E naquele mesmo dia, aproximadamente umas 5 horas da tarde, eu já estava com a Bruna Luiza internada no Hospital Samaritano com crise emocional. Porque ela não deu conta de ouvir todos os palavrões que ela ouviu. Todo o ódio, toda a raiva. Porque a briga foi tão grande, foi tão feia, que ela não sabia como reagir, porque quem estava naquela casa estranha era o pai dela. Era nada mais ou menos do que ele. Pessoas não gostavam dele, mas ela gostava. Era o pai dela. Então, ela tinha que superar aquilo, mas quem ia ajudar ela a superar aquilo, se ninguém conseguia superar a situação? Ninguém tinha emocional para superar a situação, nem a vizinha. Quando nós voltamos para casa, a vizinha disse assim, você é uma morona bonita dessa. Compra uma mini saia, põe um colanzão bem decotado, arruma um negão sarado e esfrega na cara dele. Foi isso que a vizinha falou. Bom conselho. Boa vizinha. E eu podia mesmo fazer aquilo. Eu fiquei até com vontade de fazer. Mas eu não estava em condições de fazer ainda. Não era tempo. Era tempo de amamentar uma criança de 40 dias. Cadê o leite?
Cadê o leite daquele dia? Secou. O leite secou. E a gente, lá no hospital, e corre com a Bruna, e corre interna ou não interna e tal. A médica falou para mim assim, mãe, você está descontrolada emocionalmente, está passando isso para a criança. Eu falei, o quê? A senhora nem conhece a minha vida, vai falar que eu estou descontrolada? Como assim? Dá um remedinho para ela que eu preciso ir embora, que tem que completar a história. E a mãe falou, não, ela tem que fazer acompanhamento com o psicólogo e tal. Eu falei, mas não precisa. Até tentei levar ela no psicólogo, ela acompanhou, e a psicóloga sempre me mostrando que a errada era eu. Mas como que a errada era eu, gente? Eu só brigava com aquela psicóloga. Tinha uma clínica infantil ali na José Paulino, quase em frente ao terminal ali. E ela que eu ia brigar com a psicóloga. Porque ela não entendia nada, quem entendia era eu. Ela queria me mostrar que eu precisava mudar alguns comportamentos, mas eu não entendia. Porque a raiva era maior do que o desejo de ver a filha melhor. Gente, a raiva é uma coisa muito ruim. Ela destrói a sua vida e quem está do seu lado. E estava destruindo a vida da minha filha de apenas 5 anos de idade. Ela não conseguia mais ir para a escola porque ela só chorava. Quem ia conseguir fazer ela parar de chorar? Eu só chorava também. Então chorava ela, chorava eu. E o bebê chorava porque não tinha leite. E aí ia fazer o quê? Aí nós começamos, minha vizinha comprou os leites, estava começando os leites de caixinha naquela época, era novo ainda. E ela começou a dar leite de caixinha e ele pegou alergia. Leite de caixinha, só por Deus. Porque não tinha leite para ele mamar. Ele fazia assim, não saía uma gota. E eu cobria ele de lágrima. Eu ia fazer o quê? Não tinha leite. Aí fui atrás de conseguir dinheiro para comprar leite. Começamos. Aí entra a mãe, ajuda, entra o irmão, ajuda, entra a cunhada, ajuda, começa a vir essa ajuda, as pessoas vão se sensibilizando. A multidão que começa a seguir você é a multidão que está compadecida com aquilo que você já está carregando. O esquife estava pronto, o casamento tinha morrido, o amor tinha morrido, a alegria estava indo para ser sepultada, a esperança estava sendo sepultada. A vida daquela criança de 5 anos estava sendo sepultada. Não tinha alegria, não tinha o que fazer. Era só encontrar uma multidão para acompanhar aquela pessoa. Assim como a viúva de Naim encontrou pessoas que se compadeceram com a sua dor e não podiam fazer nada por ela, a não ser chorar com ela e enterrar o esquife. Assim estava eu, arrumando pessoas para virem chorar comigo, viver a minha dor, a ausência de todas as coisas, porque eu não encontrava mais definição em nada. E eu tinha que dar um jeito, eu tinha que fazer, e eu comprei a mini saia preta, fiz muitas dessas coisas. Eu era boa em fazer essas coisas. Mas não preenchia. Não preenchia. Quando eu fui ao fórum, era na Campos Sales, quem conhece, ali tinha as pequenas causas. E eu fui lá para conversar com os advogados, e eles falaram para mim assim, olha, nós vamos ajudar você a fazer um pedido de pensão por conta da medicação. Porque a Bruna começou a ficar tão ruim, que não tinha remédio que tirasse a dor dela. A gente começa com a S infantil, depois vem com aquela... Antigamente era Novalgina, que tomava, né? Novalgina, aquele remédio verde, amargo até. E ela começou a ter crise de asma, aí a gente começou a trabalhar com isso, e começou a aumentar as doses, e foi aumentando, e nada melhorava, até que nos falaram, Dr. Pupo Nogueira, professor de dermatologia da PUC. Nós fomos lá, um grande médico, um grande professor, nos ajudou muito, e ele relatou o quadro depressivo da Bruna. Ele falou, essa criança está com um quadro depressivo e a pele é um material de choque. E a pele dela se irritava com muita facilidade. E assim, quando você tem alguma coisa, você está com a depressão, ela fortalece alguma parte do corpo, né? Pessoas têm, no caso dela, foi a pele. E ela foi ficando muito ruim, e o Dr. Pupo trouxe a Bruna para a PUC para fazer um estudo com ela. Ela chorava tanto, que a pele dela fazia bolhas.
Bolha. Sabe quando você vai tomar sol, faz bolha? A pele dela fazia bolhas. E o pessoal da dermato, lá da PUC, começou a estudar isso, começou a estudar, ver o que era. Aí passou para a Unicamp fez HIV, fez um monte de coisa, que tinha todas as suposições da vida promíscua do pai, e foi fazendo, e não deu nada, e não dava nada. E que resultado que dava aquilo? Por conta da depressão, uma criança de 5 anos com depressão aguda. Imagina, a mãe. Sabe o que fazer? Porque a gente, quando é mãe, a gente perde a noite de sono, fica balançando, a gente faz um chazinho, faz um remedinho, dá um banhinho, mas não tinha o que fazer, não tirava a dor. Até que as bolhas começaram a estourar. Quando as bolhas começaram a estourar, ela descobriu que ela podia tirar a pele da bolha. Aí ela tirou todas as bolhas do corpo. E ela ficou em carne viva. Ela tirou as bolhas do pescoço, da orelha, tirou do tórax, debaixo do braço, dos dedos. Os dedos do pé dela eram carne viva. Essa era a prática diária dela, era tirar as peles do corpo. Até que as bolhas subiram para o couro cabeludo e os poros se dilataram todos. E eles vazavam um líquido terrível, absurdo, com cheiro horrível, que os mosquitos grudavam. E os médicos não sabiam o que fazer, mas tudo aquilo não tinha remédio por fora. Ela tomava banho de ureia, gente. Ela tomava corticoide no lugar de água para aguentar dormir por causa da coceira. Era banho dia e noite para poder aguentar a coceira daquela criança. As crianças da escola não queriam mais vê-la, porque que criança de escola vai querer uma amiguinha estar do lado sangrando? Ela não podia ir na escola porque ela sangrava. Ela tirou os cílios, tirou a sobrancelha. E não bastou, ela começou a arrancar o cabelo da cabeça. E ela não tinha beleza de uma criança de 5 anos. E as crianças não entendiam isso. E eu tinha que superar aquilo. Por isso que eu fui no fórum, porque eu tinha dinheiro. Porque a receita do Dr. Pulpo era desse tamanho. Era enorme. Era banho de manhã, remédio. Banho à tarde, remédio. Banho à noite, remédio. Remédio para dormir, remédio. Eu peguei e fui lá no fórum. E aí eles falaram para mim assim, olha, você vai voltar aqui à tarde, porque pega a senha de manhã para ser atendido à tarde. Os alunos atendem, faz uma pré, e depois eles levam você para o encaminhamento, né, porque tem que ser feito. Ok, eu deixei a Bruna com a minha amada vizinha, que ela levou para a escola. E depois eu fui com o Luan. O Luanzinho já no meu colo, já com uns 4 meses. Aí nós fomos lá, pegamos essa senha. E como eu estava no centro, eu peguei e fui para a casa da minha mãe. Fui visitá-la, que ela tinha corrido atrás do cachorro, num balão ali perto da minha casa, tinha dado luxação na perna dela. Então, ela estava com aquela tala até o joelho, assim. Eu fui visitá-la até o período de voltar para o centro. E quando eu cheguei na casa dela, eu contei, narrei a história para ela, que eu tinha ido, tinha pego a senha. Bom, aí quando deu mais ou menos 1h20, 1h25, ela falou, agora você vai, que eu pegava o ônibus, que ali era um ônibus conhecido como Swift, né? Parava logo no centro, perto do fórum, tal, e eu fui. Bom, quando eu conversando com a minha mãe, coisa de mãe, você vai na casa de banho, a mãe dá maçã, dá laranja, você vê aquela bolsa de criança, né, enche de frutinhas, coisas de mãe, restinhos de docinhos da Tupperware, né? E eu enchi aquela bolsa, desci e falei, mãe, então, depois que eu for lá, eu dou uma ligada para dizer como que foi, né? O que aconteceu. Ela falou, ok, então fico esperando. E saí com o Luan dormindo no meu braço, nesse braço aqui, e saí pela porta da cozinha, mais fácil, assim, minha mãe ficou na porta escorada, assim, com a perna assim, né, que estava com a tala grande. Aí eu desci com a criança no colo, e a Bruna estava lá na escola. Aí eu desci e falei para ela, tchau. Quando eu desci, assim, primeiro degrau. Quando eu desci o segundo degrau, eu dei uma balançada. Eu falseei. E mãe, assim, nasce o filho, nasce a mãe, né? Eu já olhei aquela parede chapiscada aqui do lado. Aquela cabecinha, eu falei, não vou deixar bater a cabecinha, né? Do jeito que eu olhei a parede, eu trouxe ele, já que eu trouxe com muita força. Aí eu fui, desci os outros 2 degraus, rolando, caí em cima desse pé. Aliás, caí em cima desse pé, porque eu estava fazendo mais força. Aí eu fraturei esse pé e quebrei esse. Aí, para poder proteger a criança, eu fiz tudo isso com a criança no colo. Aqui. Pé quebrando e eu segurando, até ele chegar no chão, porque você não solta. Quando cheguei no chão, que eu soltei, ele rolou assim, parou no tanque, assim, tinha um tanque embaixo.
Aí ele parou no tanque. Minha mãe, enfermeira, do Hospital Mário Gatti. Minha mãe já desceu arrastando com a tala dela, já pegou a criança, foi lá, já viu o osso do meu pé, já encaixou, trouxe o osso para cá, né, encaixou o outro pé, falou, você fica aí, colocou a criança perto de mim, com aquele calombo aqui na cabeça, assim, porque, tinha 4 meses, a cabecinha desse tamanho, né? Colocou no meu colo, bom, ela pegou a chave, jogou pelo muro, a vizinha veio, entrou pelo portão, abriu a dita, e chamamos a perua, a Kombi do Mário Gatti, eles vieram, levamos, somos do Mário Gatti. Você não sente dor, porque você olha para a cabecinha do seu filho, com um calombo desse tamanho, não tem dor. Não tem dor. Cheguei no Mário Gatti, entramos lá, e o doutor, olha minha criança, não, olha. Aí foi lá, radiografou, tudo. Aí o pé começou a ficar preto, ficando preto. Ele falou assim, nós vamos internar. Eu falei, não, você não vai internar. Não, mas o seu filho está bem, vamos chamar seus parentes, eu vim buscar a criança. Mas tem uma filha para pegar lá na escola, de 5 anos. Ele falou assim, mãe, você está com fratura exposta no tornozelo esquerdo. Você moeu a parte interna do osso. E você quebrou o seu pé direito. Você vai ficar aqui para aguardar a cirurgia. Aquela maca no corredor do Hospital Mário Gatti. E a senha para você ir lá, dar entrada nos papéis. E aí? E quem que ia comprar a corticoide? Tudo aquilo vai vindo na sua cabeça, fazendo emaranhado. E aí vem uma outra multidão. Porque minha mãe era funcionária do Mário Gatti. As amigas. Vem a multidão do coitadinha. Pensa numa coisa ruim, alguém chamar você de coitadinha. Coitadinha. 2 pés quebrados, o marido foi embora, a criança aí machucada. Coitadinha. Gente, não façam isso. Tenham uma palavra melhor para alguém que está vivendo um momento desse. Peça a Deus direção. Coitadinha. A multidão do coitadinha estava lá no Mário Gatti. Todo mundo. Todo mundo queria levar o Luan embora, graças a Deus, levou embora, tal, e aquela coisa toda. Bom, gente, resumindo, a história é tão grande, eu vou tentar ser mais rápido. Quando eu estava no hospital, o ódio aumentou. Porque aí eu estava ali deitada, veio o médico que faz uma cirurgia, põe uma platina enorme aqui. Quem me conhece já viu, né? O Décio já viu, tem platina. Aqui, do lado de dentro, aqui, esse osso aqui, ele moeu. Então, eles tiveram que trabalhar, abrir, colar, porque não tinha como colocar a platina, porque ele quadriculou, igual uma xícara Duralex. Não tinha como implantar o parafuso. Então, teve que engessar. Eu saí do hospital com as 2 pernas engessadas até aqui. Fui para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu entrei na sala, assim, com a maca. A ambulância trouxe, o enfermeiro colocou na maca, colocou na cama. Quando eu cheguei na cama, na sala da minha mãe, tinha uma caminha de solteiro. Olhei aquela cama. O enfermeiro colocou, não falei nada, fiquei pensando. Olhei do lado, o berço do Luan. Olhei para trás, a Bruna tinha uma caminha que entrava dentro do guarda-roupa, assim, sabe aqueles conjuntinhos de Casa Bahia? Tudo na sala. Cadê o sofá da minha mãe? Cadê a estante? Cadê a televisão? Eu falei, mãe, cadê a sua sala? Ela falou, eu desmontei para... Eu falei, mas eu vou ficar aqui 30 dias, até tirar o gesso só, né? Depois eu volto para minha casa, eu tenho minha casa. Eu morava no Furazói, gente. Quem conhece Furazói? Eu morava lá no Furazói. Morava lá no Furazói. E aí eu peguei e falei, gente, eu vou para minha casa, mãe. Ela falou, não, você não tem mais casa. Não, tenho. Não tem. Por que você não tem? Você foi despejada. Enquanto você estava no hospital, o seu marido não estava mais pagando aluguel. Eu vendi tudo que você tinha, que sobrou só essa caminha, esse guarda-roupa, aquela caixa de panela ali, ó, com essas panelas. Eu falei, meus abajur. Vocês já foram em pedreira, gente? E compraram aqueles abajur que tem aquela cúpula desse tamanho. Era moda. Era moda. Eu tinha 2 brancos, lindo. A minha mãe vendeu meu abajur. Vocês não estão entendendo, gente. Para vocês é simples, mas era meu abajur. Ela tinha que vender para pagar o aluguel, porque o fiador era meu padrinho de casamento, não podia estragar o nome dele. E assim foi feito. E eu fiquei ali. Eu aprendi a fazer tudo sentada. Eu sei lavar roupa, passar roupa, cozinhar, fazer tudo sentada. Porque eu tinha gesso nas 2 pernas. Uma criança com 4 meses e uma de 5 anos, doente. Eu fazia tudo sentada. Beleza. Arrastava,
descia da cama, ia arrastando, descia, subia, sentava no botijão de gás, fazia mamadeira, descia, fazia tudo arrastado. Tudo no banquinho. E assim, a Bruna foi piorando. Porque já não podia mais levar no médico. Minha mãe trabalhava, como é que ela ia levar no médico? Não tinha o que fazer, ela foi piorando. E a gente foi passando por uma dificuldade grande e eu precisava de dinheiro. Minha mãe me ensinou a fazer coxinha, porque eu podia fazer sentada. Eu comecei a fazer coxinha. Comecei a andar devagarzinho com 2 muletas. Pensa uma dificuldade que é andar com 2 muletas. Você põe em pé, o negócio abre assim, pá, você cai no chão. É horrível, gente. Ninguém merece. E eu tinha que sair na rua para vender coxinha, para comprar corticoide. Era o jeito que tinha para dar, era esse. Eu comecei a fazer coxinha, minha mãe me ensinou a fazer, e eu fazia com tanta alegria aquelas coxinhas, e eu fui gerar renda. É por isso que hoje eu falo para as mulheres, a gente vai para o projeto missionário Uma Semana para Jesus, e eu vejo aqueles cursos que tem lá para geração de renda, eu falo a importância de um projeto missionário, a importância de mulheres na igreja ensinar a gerar renda, porque tem pessoas que precisam. E eu precisava para comprar remédio. E eu comprei os remédios, os dias foram se passando, e eu comecei a andar quando eu estava tirei a muleta de uma, fiquei só com uma muleta, deu rejeição, abriu todos os pontos. Eu precisei internar, para tirar a platina, e colocar uma outra, porque eu não fechava mais a cicatriz. E eu, quando eu estava começando a andar, para vender esse coxinha, tive que parar de novo. Aí, quando eu coloquei, eu chorava tanto que eu peguei pneumonia dupla, eu internei de novo com pneumonia dupla no Vera Cruz. Eu fiquei magra, mas eu fiquei tão magra, gente. Eu colocava 2 calças jeans para sair na rua de vergonha que eu tinha. Das pessoas ficavam me chamando de coitadinha. Ai, ficou tão sequinha, ela era tão bonitona. Oh, que dó, judiação. Eu punha 2 calças para ninguém perceber. Porque a multidão do coitadinha me acompanhava e eu não aguentava mais essa multidão. Eu queria conhecer outra multidão. Quando eu continuei, comecei a andar devagarzinho, fui vendendo tudo, eu consegui levar o Luan para fazer uma entrevista com a assistente social da creche. Quando eu cheguei lá na creche, a assistente social faz uma entrevista, porque são muitas pessoas, né, para poucas vagas, não mudou nada até hoje, né? Mas, naquela roda de conversa de mães, eu conversando com algumas mulheres ali, uma delas, depois que nós terminamos, me acompanhou, nós subimos até o seminário, pela rua, pela lateral do seminário, perto das nossas casas, e ela me disse assim, olha, eu ouvi um pouco do que você falou para a assistente social, que você está passando muita dificuldade, que a sua filha está doente, mas eu vou te levar num lugar. Eu falei assim, ok, vamos lá. Aí eu fui, encontrei uma outra amiga, que me levou num lugar chamado Centro Espírita. Aí eu fui naquele lugar, e cheguei lá, tinha uma mulher. Aí a mulher falou para mim assim, olha, o que fizeram com a sua filha foi um trabalho em couro de sapo. Eu falei, tá, o que é isso? Ela me deu uma explicação e falou assim, olha, eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela tem que fazer um outro trabalho para poder quebrar esse trabalho. Eu falei, estou dentro. Que dia que eu volto? Ela falou, quarta-feira você volta aqui. Eu falei, legal. Aí ela me deu uma senha número 2. Eu peguei a senha, fiquei segurando na mão, fui embora para minha casa. Com aquela nova amiga, naquele dia, com aquelas dicas maravilhosas. Eu fico pensando, pastor, o que as mulheres, mães, que conhecem a palavra, que disseram aqui para mim, que todas têm, todo mundo aqui tem. O que elas falam quando encontram uma pessoa como essa? Que conhece o quê? Um lugar que faz uma coisa para cair em cima da outra coisa, para aumentar a outra coisa. Então, por que as mulheres estão caladas? Se nós, mulheres, estamos sempre na rua, estamos sempre nos mercados, sempre no salão de beleza, estamos sempre na fila do açougue, estamos falando do que quando estamos nesses lugares? Porque aquela mulher eu acabei de conhecer e eu já acompanhei a sua fé. Ela tinha fé onde ela me levou. Eu fui naquele lugar com ela, imediatamente. Porque a convicção de fé dela era tão grande, que ela falou assim, vamos comigo no lugar. Estou dentro. Eu estava pronta para receber um convite. Por isso que eu te perguntei do convite. Essa igreja tem um propósito de convite.
Essa igreja tem um propósito que se chama convite. Se você não sabe, procure saber. Convite chama. Ela fez um convite e eu aceitei. E eu falei, pronto, resolveu o problema. A minha casa ficava assim, no meio de uma quadra, que é uma subida. E eu ficava dando volta na quadra com a Bruna, na rua, porque ela precisava ficar cansada para dormir, porque senão ela não cansava, ela não dormia, ela não tinha paciência, ela não tinha paz. Não tinha paz para dormir. Por conta das coceiras, das alergias e tudo mais. Quando você não tem sobrancelha, qualquer coisa que você solta na testa, sabe que a sobrancelha serve para isso, né? Passa reto, cai no olho. Qualquer suorzinho cai no olho. Gente, o suor no olho é horrível. Só vai descobrir isso quando você tiver sobrancelha. E nem cílios. E olha o que ela tinha descoberto. Então, eu tinha que ficar andando, porque ela andava na rua de olho fechado. De olho fechado assim. Mas andava comigo. Ficava andando, eu tinha que distrair. Nós ficávamos andando. Na segunda-feira, eu estava passando umas 4 casas para baixo, e uma vizinha falou para mim assim, como está a menina? Eu falei, do mesmo jeito. Ela falou assim, mas sabe que a minha costureira, ela disse que lá na frente do bar da Frederico Ozanam, tem umas mulheres que ora. Repita comigo, tem umas mulheres que ora. Foi isso que ela falou. Umas mulheres que ora. O português dela era esse. Mas a mensagem dela era essa. Eu falei, um dia eu vou lá. Eu já tinha uma senha, gente. Eu tinha uma senha na mão. Aí, passou a terça-feira, quando foi na quarta-feira, 2 horas eu tinha que ir lá. Estava pronta para ir para lá. Eu saí, minha mãe falou assim, onde você vai? Eu falei, vou dar uma volta na rua. Como era de praxe, dar uma volta na rua, não tinha problema, minha mãe desconfiou. Eu não queria contar para ela onde eu ia. Eu saí, desci a rua, eu podia subir ou descer. Eu estou quase no meio da rua. Que era na outra quadra, no fim de cima da outra quadra. Aí eu desci, e quando eu estava passando na rua de baixo, conversando com a Bruna, que não abriu o olho, por causa do sol, 2 horas da tarde, e o Luan aqui, do ladinho assim, pequenininho, sabe quando você carrega a criança do ladinho assim? Carregando um aqui e o outro de mão dada. E eu saí com a minha pantalona, tinha uma pantalona marrom, uma figurinha, pantalona marrom. Eu só tinha ela, gente. Porque eu vendi todas as minhas roupas ali em volta da rodoviária. Tinha umas lojinhas que compravam roupa ali. E eu vendi lá para poder arrumar dinheiro. A única roupa que eu tinha era pantalona marrom. Era top, era a única que tinha. E eu coloquei ela, eu saí com o meu chinelinho e eu dei a volta. Quando eu estou passando na calçada, eu ouvi um som. Eu era bailarina, gente. Som é tudo a ver comigo. Eu ouvi um som, olhei e falei, não estava vendo nada. Mas tinha uma música, tinha um som. E a Bruna, mas o que é esse som? Eu falei, é uma música, vem de algum lugar. A gente não sabe o que é. Continuamos andando. Era um som de violão. Porque toca violão aqui, né? Tá afinando o violão, tá blém, blém, blém. Aí aperta, blém, 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 tá lá. E tocando violão e uma música, não sabia o que era, nós passamos. Quando eu estava chegando quase na esquina, tinha uns vitrozinhos assim, metade desse que tem aqui, daqui para cima, abertinho. E o som da música foi aumentando. Aí eu olhei e falei, olha, a música vem desse prédio aqui. Vamos lá ver? Tinha um corredorzinho com cara de nada. Eu entrei naquele corredor e tinha uma porta igual aquela ali, onde estão os meninos. Do jeitinho que vocês estão, onde vocês estão, eu parei. Era muito engraçado, porque não tinha nada, não tinha ninguém. Eu falei, nossa, não tem ninguém. Não estou vendo essa música. Tinha 3 pessoas sentadas aqui no primeiro banco, mas lá na frente eu não estava vendo. Mas tinha um quadrado azul na parede, era uma coisa fenomenal. O que era aquele quadrado azul na parede? Eu nunca tinha visto aquilo. Hoje eu achei que chamava retroprojetor. Mas era azul, era muito bonito. Era 2 horas da tarde, tinha uma luz azul na parede. E de repente apareceu
uma palavra escrito pai, no meio daquele quadrado azul em branco, um pai bem grandão. Mãe, o que tem lá? Eu falei, tem uma palavra pai lá. E eu lá naquele cantinho, só olhando. Estamos ali olhando, de repente o violão começa a arrumar, ajustar o som. E aquelas pessoas que estavam sentadas começaram a cantar. Aquilo que elas estavam fazendo chama-se ensaio. Quem aqui vem ensaiar na igreja em sol quente? Jesus pode usar a sua vida para salvar alguém. Ensaio. E aí aquela palavra, aí uma vozinha bem pequenininha, dizia assim, ó. Pai, Pai, Pai. Falei, opa, tô fora desse negócio. Não gosto de pai. Detesto pai. O meu pai me abandonou, o pai da minha mãe abandonou ela, o pai do meu filho abandonou ele. O que significa pai para mim? Nada. Péssimo. Palavra que nunca falarei, nunca gostarei. Por que eu vou gostar dessa palavra? O que a palavra pai significa para você? O que você, enquanto pai, significa para o seu filho quando ele ouve essa palavra? O quê? Medo, raiva, presença, alegria, dinheiro, parceria, comunhão, futebol. O que você representa? Eu era o pai. Eu era aquele pai que tinha que ser pai, tinha que ser mãe. Eu falei, Bru, deve ser a música que a gente estava ouvindo. Vamos embora. Viramos de costas. Quando nós viramos de costas, tinha uma moça atrás, chamada Elizabeth. A Elizabeth, oi, boa tarde. Olha que as pessoas gentis assim, igual os meninos da placa lá na frente hoje. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Eu, tudo bem. Com a ceinha minha aqui na mão assim, o papelzinho, boladinho. Deixa eu dar um papelzinho aqui. Tudo bem? Eu estou bem, eu estou indo em um lugar. Você não quer dar uma entradinha? Dá uma aguinha, porque a Bruna estava assim, né? Vou fazer assim. Dá uma aguinha para ela. Eu, não, só dá uma passadinha, que a gente viu música, a gente gosta de música. A gente ouviu música. Não, mas dá uma aguinha para ela. Ela tomou uma aguinha, nós ficamos ali. E estamos conversando, aquela moça muito gentil, muito agradável. Apareceu uma outra palavra no quadrado azul. Nós olhamos. Estava escrito Jesus. Meu, quem é? As meninas faziam assim, ó. Jesus, Jesus, Jesus. Esse eu sei quem é. Tá lá na cama da minha mãe, penduradinho lá na cabeceira. Pregadinho lá, com os risquinhos vermelhos na cabeça. Tá lá. Era tudo que eu sabia de Jesus, era isso. Que ele estava pregado, morto, na cama da minha mãe, pendurado lá. Eu tinha que passar lustramóveis nele todo final de semana. O que você sabe de Jesus? Quem é? Quem é aquela letra branca naquele quadrado azul, às 2h da tarde, naquele lugar que não tinha nada? Eu tinha uma senha para ir no lugar que tinha milhões de imagens e esculturas, obra das mãos dos homens. Milhões delas. E eu podia escolher qualquer uma para me acompanhar. E naquela parede não tinha nada a não ser uma letra. Oi? O que eu ia fazer? Gente, eu falei para ela assim, olha, eu acho que eu sei quem vocês são. Vocês são aquelas mulheres que a minha vizinha falou. Ela falou, não, todas as quartas-feiras estamos aqui e tal, e contou. E a gente vai ter um trabalho hoje, e aquela mocinha chamada Elizabeth, hoje reverenda Elizabeth, esposa do Helmut, ela era seminarista. E era o testemunho dela naquela tarde. Ela continuou conversando comigo um pouquinho, e ela falou para mim, perguntou o que a menina tinha, eu comecei a falar, e aquelas mulheres começaram a cantar uma outra palavra. A palavra dizia assim, Espírito, Espírito
falei, opa, os espíritos estão chamando nós. É melhor nós ir embora. Olha, eu vou embora, eu volto aqui. Ah, tal. De repente chega uma outra moça junto, chamada Sonedil. Oi, como vai? Boa tarde. Mais petaqueira, assim, que nem eu. Ah, não sei o quê, entra um pouquinho, não sei o quê, papapá. Eu falei, olha, eu vou voltar assim, né? Vem aqui. Aí vem uma outra moça chamada Luciene. Aí a Luciene do Antônio, oi, como vai? Ai, você mora aqui perto? Ai, tem criança. Oi, bonitinho. Ai, que coisinha. Ai, menininho, não sei o quê. E o Luan, né? Criança odeia coisa assim, né? Ai, que bonitinho, papai, fica aqui um pouquinho. E aquele papo vai, aquela conversinha. E a multidão foi mudando. Era outra multidão que estava me abraçando. Era uma multidão de mulheres que estavam ensaiando. E elas puseram me abraçar e chegar perto do bonitinho, perto da bonitinha. E elas não viram a feiura, elas não viram a doença. Elas não viram a derrota. Elas viram a possibilidade. Mas a senhora estava aqui na mão. E eu dei uma entradinha, aquela entradinha desconfiada, assim, no último banco, e fiquei olhando, porque era muito estranho, porque eu fui criada para adorar imagens. E naquele lugar não tinha nada. Como que eu ia ficar no lugar onde não tinha imagem, não tinha escultura? Como, gente? Eu fui criada, e se alguém me perguntasse, eu ia falar que sim, e era isso mesmo. Mas eu tinha uma proposta ali diferente. Era uma palavra na parede. Parecia que era só aquilo, mas era tudo aquilo. Era tudo aquilo. Aquela mocinha chamada Elizabeth nem sabia. Que ele comecei a contar o testemunho dela e eu comecei a escutar devagarzinho, um pouquinho, um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali. Eu falei, gente, quando elas começaram a cantar aquela música por inteiro, apareciam umas mulheres de um lugar ali, gente, as mulheres que ora estavam lá. Porque elas levantaram com aquele violão, e elas começaram a cantar, e aquela música dizia assim, ó, água sanadora, vem inundar, ó Espírito Santo, vem controlar situações, problemas que preocupam meu pensar. Tudo sobre ti quero agora lançar. Pai. Eu falei, ô moça, que água sanadora é essa? Aonde vende isso? Onde compra esse negócio? Aonde que bebe essa água? Ela abriu um negocinho chamado Bíblia. Desse tamanhozinho. É por isso que aonde eu vou, eu sempre levo uma. Porque se tiver alguém aqui que não tem uma Bíblia, essa Bíblia é sua. Porque ninguém merece não ter isso dentro de casa. Ela abriu isso daqui, deu para mim, Salmo de número 37, versículo 5. Está escrito aqui, minha querida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Falei, eu? Imagina! Você imagina que eu vou entregar o caminho para esse Deus que essa moça está falando aí? Diz que ele é bom, diz que ele é lindo, que ele é amoroso, que ele é abundante, que ele é não sei o quê, que ele é isso, aquilo. Uma pessoa que tem tudo isso não vai querer saber da minha história. Não vai querer conhecer a multidão que caminha comigo. Se ela souber por onde eu estou passando, ela vai desviar. Porque a multidão é de raiva, é de murmúrio, é de morte. A multidão não é legal, como que ele vai querer? Vocês são tudo bonitinha, tudo arrumadinha, tudo lindinha, com violão na mão. E ela me disse assim, olha, existe uma graça, chamada maravilhosa graça. Você já cantou ela aqui hoje. Superabundante graça. Falei, moça, me dá um pouquinho disso aí. Porque eu estou dando conta mais. Não estou dando conta. Eu estou indo agora para um centro espírita. Amarrar o nome da minha filha. Para ver se os deuses daquela mulher lá em cima podem curar ela. E ela me disse, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, está aqui
para receber a sua vida. Eu levantei a mão e a senha caiu. Eu entrei descrente e saí crente, para a glória do Senhor, numa tarde de quarta-feira. Porque mulheres ousaram ser perseverantes, estar ali com as portas da igreja abertas. Alguém ia passar por ali. Esse alguém era eu. Vocês acham que as Cátias daí acabaram? As Cátias do Campos Elísio? As Cátias da Vila União? Tem muitas. Precisando saber que aqui tem mulher que ora. Tem homem que ora. Tem juvenil que ora. Eu fiquei encantada com aquele povo. A convicção delas era linda. Elas cantavam aquelas músicas, e elas cantavam uma música que dizia assim, ó: és a nossa estrela da manhã. Você conhece? Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. O que ele tem nas mãos? Em tuas mãos está todo vencer. O que ele é, gente? O que ele é? Resposta a todo aquele que calma. Ele fala da mentira? A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Eu aprendi a adorar esse Deus. Eu aprendi a adorar esse Deus. Eu tenho uma experiência com essa música. Da próxima vez eu conto para vocês. Com a estrela da manhã. Você que é visitante, talvez não sabe o que é isso. Eu também não sabia. A gente não sabe. A gente vai nas igrejas, a gente ouve uns louvores, umas músicas, que a gente não sabe. Quem que é o extraordinário que foi cantado aqui, o maravilhoso? Quem é? A gente fica assim, meio assim, parado. Mas essa igreja tem grupos de pessoas que estão dispostas a sentar com você e te explicar quem é a estrela da manhã. E por que nós somos impactados por uma outra multidão? Por que existe uma multidão que sabe que ali, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia que ali tinha uma mulher enterrando uma filha num centro de macumba. E ele parou no meio do caminho para aqui, porque hoje é o dia de você conhecer algo que você não vê, não pega, não apalpa, mas que ele entra dentro de você, invade a sua alma, cura as suas feridas, sara as suas dores, te chama pelo nome, escreve o seu nome no livro da vida, para que nunca mais se apague. Você não precisa mais apalpar um gesso que cai, que quebra. Você agora recebeu uma multidão chamada imagem e semelhança de Cristo. É essa multidão agora que vai encontrar com você. A Bíblia diz que a viúva de Naim ia chorando e enterrando o seu esquife. Porém, Jesus vinha com uma outra multidão que ao momento do encontro houve um impacto. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Quem cria, viu. Quem não cria, viu também. Para que todos creiam. Meu irmão, minha irmã, abra sua boca. Convide. Tenho certeza que você lembrou de alguém que poderia estar aqui nesta noite. Eu não vou estar aqui domingo que vem, mas a comunidade estará com as portas abertas. Perseverante. Igreja vencedora. Eu entrei naquela igreja com uma criança que não abriu o olho. Os dedos dela não abriam, por conta do movimento repetitivo, que era o do flagelo, que ficava arrancando até. A mãozinha dela era fechadíssima. Ela conhecia um pessoal lá que tocava teclado, tocava violão, ela começou a tocar. As crianças da classe, gente, tinha uma classe. A moça falou para mim assim, esses dias eu entrei na live da escola dominical, da sede,
Eu falando para elas que quando eu entrei na igreja, o pastor Nicanor estava fazendo a live junto com o Weber. E os dois pastores conversando ali, e eu comentei ali na live, dizendo que a primeira coisa que elas falaram para mim foi assim, ó, domingo de manhã tem escola dominical aqui na igreja. Eu falei, o que é isso? Gente, o que é escola dominical? Eu sei que é centro espírita, que é escola dominical, eu não sei. Alguém tem que me explicar. E elas me explicaram que tinha classe para as crianças. A minha filha não podia ir na escola porque as crianças não gostavam dela. Mas tinha um chamado filho dos crentes, que a receberam numa classe chamada Cordeirinho de Cristo. No domingo de manhã, ela desce com uma folhinha de sulfite, com um monte de algodãozinho colado. Falou assim, ô mãe, sabe que a tia falou que eu sou ovelhinha de Jesus? Era outra multidão. Era outra multidão que estava me acompanhando agora. Eram vizinhas amadas, queridas, que tinham palavras de vida eterna para mim. Meu irmão, minha irmã, meu querido convidado, você que está aqui, você conhece alguém que precisa jogar a senha fora? Se você está aqui hoje e quiser jogar a senha fora, eu quero te dar um abraço. Porque se você está sofrendo, eu entendo disso. Alguém te furtou? Eu entendo disso. Alguém disse que você não presta nem para segurar homem? Eu entendo disso. Alguém vendeu seu abajur? Eu entendo disso. É muito ruim. É muito ruim você ter que esperar ganhar um pacote de arroz e ter que separar os bigatinhos do arroz. Porque você coloca o arroz na mesa, o arroz é só sair andando. Mas é aquilo que você tem. Que você é mãe. E você faz isso pelos filhos. Eu sei o que é isso. Eu sei. Eu sei que quer dizer para o médico, olha doutor. Ele falou, o que aconteceu? O cabelo começou a crescer. O que aconteceu? Eu falei, doutor, tem umas mulheres que oram. E aquele menininho que nasceu com 2 quilos, o que aconteceu? Eu falei, doutor, tem um pastor que pega ele no colo, faz ele dormir, passa a mão na cabecinha dele, chama ele de filho. Foi assim que o pastor Olavo fez com o Fernando. A Bruna não podia pôr roupa, o pastor Olavo enrolava lá no lençol e ia com ela para o Unicamp. Aquelas mulheres nunca foram numa festa, num aniversário da igreja para não me levar, porque elas me introduziram naquela comunidade, naquela multidão diferente. Elas me amaram ao ponto de eu entender que é a esperança. Jesus falou assim, levanta e anda e ouve, por isso eu estou aqui. Eu trouxe uma fotinho da Bruna. Depois que seu cabelo cresceu e ela cresceu, as meninas têm umas projeções ali, ver se dá certo para vocês verem. O poder de Deus. Esse aqui, peraí, volta lá. Esse aqui é o Pititico, que nasceu com 2 quilos. Ele aprendeu a tocar violão. Ele aprendeu a tocar guitarra. Ele aprendeu a tocar baixo. Sentado no primeiro banco da igreja. É um adorador. É um moço forte, lindo. Põe a outra foto. Pula essa, põe a outra. A outra. Essa é a Bruna. Vocês viram que ela ficou branca? Porque ela trocou de pele inteirinha. Inteirinha. Esse é o negão que Deus deu para ela. Vai fazer 2 anos de casada. Deus deu saúde. O doutor falou assim, olha, você precisa tomar cuidado porque o QI dela não vai ser bom. Porque o corticoide, ele ajuda a retroceder o QI, ele não avança. Eu falei, mas como assim? Porque era muito corticoide. Então ela ia ter muita dificuldade de raciocínio, de mentalidade. Essa é a... Com 18 anos, e um dia ela estava na Jocum, em Vila Velha.
fazendo curso de missões. Ela se formou, fez letras. Ela é tradutora. Ela já foi para Johannesburg, na África, fazer tradução. Porque o Jesus da letra é vivo. E Ele está dentro dela. A outra foto, o Luan ficou noivo agora. Essa é a outra parte da família. Já cresceu. O meu medo é que esse menino tivesse trauma de casamento. Mas Jesus faz isso. Jesus cura isso. Jesus cura o trauma. Eu falei, ele nunca vai querer na vida. Mas Jesus trabalha, Jesus cura, Jesus faz tudo isso. Alguém aqui tinha que escutar isso hoje. A outra foto, por favor. Eu entrei de véu e grinalda, na Metodista Central, com 5 damas de palma. E eu entrei cantando: Tu és fiel, Senhor. Deus preparou para mim, que é uma outra história, depois eu posso contar, mas vamos fazer 20 anos de casado agora, gente. Vestido de noiva, gente. Tudo de novo. Panela nova, armário novo. Cama nova. Juro. Deus é lindo. Fica de pé em nome de Jesus. Obrigada, meus irmãos. Irmão da projeção, obrigada. Queridos e queridas, aquete seu coração, feche seus olhos. Pense em tudo que você ouviu. Meu querido irmão, minha querida irmã visitante, você não perdeu o seu tempo hoje. Você não perdeu o seu tempo. Você investiu na sua vida uma porção da palavra que te ajuda a acreditar no poder de Deus, que foi lançada no seu coração nesta noite. Você tem uma Bíblia. Eu fui liberta, porque naquela mesma quarta-feira eu cheguei na minha casa e eu a abri e eu a li. O conteúdo dessa palavra traz para você vida nova. Não há vida nova fora desse manual de instrução. Porque você vai procurar, e eu procurei em todos os lugares. Eu poderia ficar aqui até amanhã contando todos os lugares aos quais eu procurei vida nova e eu não encontrei. Eu encontrei quando eu li. Eu encontrei que eu li aqui no Salmo 115, que estava falando sobre um sentimento errado que eu tinha, que diz que imagens e esculturas são simplesmente obra das mãos dos homens. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Meu Deus, e aquela palavra projetada naquela parede era impactante, ela podia me ouvir. E eu falei: Deus destas mulheres, eu estou aqui, eu preciso de Ti, olha para mim. Eu quero trocar de multidão. Eu preciso trocar de multidão. Eu quero orar com você. Você, meu querido e minha querida, que está aqui nesta noite. Eu quero ler uma frase para você que diz assim, ó: quem foi curado por Deus pode até continuar vendo as cicatrizes, mas não é mais dominado por ela. Não é mais dominado pela ferida. Eu posso olhar para a cicatriz, mas ela não me domina. Ela está aqui, ela não tirou, ela não saiu daqui, mas ela não me domina.
A alegria no Senhor é minha força. Eu li a Bíblia, eu entendi quem é a estrela da manhã, quem é o Cordeiro Santo que traz a paz que a ferida roubou, mas ela não me domina mais. Eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Você que precisa de um abraço, como eu precisei naquela tarde. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que é visitante, pensa numa dificuldade que eu senti sendo visitante naquela tarde. Primeira coisa, a gente tem vergonha. Não é todo mundo que gosta de andar, de aparecer, de pegar um microfone, de sair do lugar, de sair andando. Nós estamos preocupados com a multidão de comentários que está do nosso lado. Mas o convite hoje é para você deixar a multidão de comentários. E aceitar o convite de alguém que quer segurar na sua mão. Jesus segurou na mão do esquizo, falou para ele assim, ó, anda. Ele segurou na mão da mulher e falou para ela assim, olha, não chores, leia lá. Leia de novo na sua casa, Lucas capítulo 7 diz isso. Ele se aproximou daquela mulher e disse para ela assim, olha, não chore, não chore. Eu quero orar por você que precisa mudar de multidão. Eu precisava. Tem alguém aqui que quer mudar de multidão? Vem aqui comigo, segura aqui na minha mão. Eu vou orar com você.